Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen, M2 Marmoraria, Piso Prime, Comercial Estevam. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, por toda a eternidade eu vou te amar, para sempre eu vou te amar. Eita, nós! Olha, o programa de hoje, o D da Questão, né? Cheio de amor, cheio de alegria. A gente recebe Glauber Piva, pré-candidato a prefeito do PT. O Glauber vai contar um pouco as estratégias dele para ser eleito prefeito de Sorocaba e, claro, vamos refletir sobre esse momento onde a presidente do partido dele está afastada, temos um presidente interino. Não sai daí, já aqui no D da Questão. Glauber, seja bem-vindo. Obrigado. Uma alegria recebê-lo aqui no D da Questão, agora já com título de cidadão sorocabano. Sacramentado. É importante isso? Obrigado, Deda. Bom estar aqui com vocês. É uma honra, né? É uma alegria muito grande estar aqui. Você é de Poços de Caldas ou a vida inteira em Votorantim? Na verdade, eu nasci em Poços de Caldas, meu pai é pastor presbiteriano, então nós, muito pequeno, a gente foi morar... Na verdade, eu nem morei em Poços de Caldas, eu nasci em Poços de Caldas, mas morava em Campestre, uma cidade a meia hora de Poços, sem hospital na época. Aí a gente morou em Limeira, em Mogi-mirim, em São Paulo, e eu com 7 anos eu vim morar em Sorocaba. Depois eu morei em Votorantim um tempo, mas a minha vida sempre foi Votorantim e Sorocaba. Depois fui fazer faculdade em São Paulo, voltei, aí eu trabalhava em rádio, Votorantim e Sorocaba, sempre um pouco nessas duas cidades. E aí você ganha, né, fica conhecido de bastante gente naquele momento em que a Prefeitura de Votorantim resolve investir em cultura, e você é secretário da Cultura e as coisas começam a acontecer. Como é que você vai de Votorantim para Brasília no governo Lula? Você sabe que é engraçado, né? A gente toma algumas decisões na vida que marcam para sempre. Naquele momento que o Caçola e o Piveta ganharam em Votorantim, eu estava fazendo mestrado em São Paulo, em Sociologia na USP, e o Caçola me convida para ser secretário de Cultura. E, na verdade, quem milita, quem atua com política, e sempre foi a minha vida inteira, eu sempre, desde muito moleque, tive a preocupação de estudar, de ler sobre políticas públicas. Eu volto para Votorantim e assumo a secretaria, isso nunca mais me abandonou, né? E foi uma experiência incrível, porque trabalhei com uma equipe grande, interessante, tinha o Wellington, tinha o Boca e tal, tinha muita gente. E aí a gente teve uma experiência muito legal. Na verdade foi criado em 2001 um Fórum Petista de Dirigentes Municipais de Cultura, para troca de experiências e tal, e o PT sempre foi o partido mais ligado ao meio cultural e que mais formulou políticas públicas de cultura. E por conta das experiências aqui de Votorantim, eu fui chamado para coordenar o programa de governo, do governo do Estado naquele momento. A evolução aí foi normal, e aí depois, em 2004, final de 2003, eu me torno secretário nacional de cultura, e por isso que em 2004, em meados de 2004, eu saio de Votorantim para assumir a Secretaria Nacional de Cultura e fazer a relação com o Gilberto Gil, os municípios, os governos do Estado. Então foi uma experiência incrível. Fui secretário nacional de cultura do final de 2003 ao começo de 2008. Em 2008 eu fui morar na Espanha, fui fazer uma pós-graduação na Espanha. Ficou 5 anos? 4 anos e meio, né? E isso no governo? Isso fazendo essa relação entre as administrações municipais, o PT e o governo. Governo federal. Secretário de Cultura do partido. Do partido, né? E o ministro era o Gilberto Gil. Aí, em 2008, eu vou fazer um mestrado em Administração e Políticas Públicas na Espanha, em Madrid. Moro um tempo lá. Quando eu volto, já mais ligado à área de cinema, de audiovisual e tal, eu vou ser diretor da Ancine. E aí eu fico 4 anos, por um mandato, na diretoria da Agência Nacional de Cinema. Nesse meio tempo, casei, 2 filhos e volto para Sorocaba, né? E aí tem uma coisa que para mim é muito clara, assim, né? Tem uma imagem para mim, e eu falo isso, né, na entrega do título de cidadão sorocabano, que sempre, eu estudava na USP, vinha para casa, sempre que na Castelinho, quando a Castelinho dá no quilômetro 3 ali, que se enxerga a cidade, e na época mais visível ainda, a bandeira do Brasil em cima da prefeitura e a cidade, aquilo para mim sempre foi a marca mais emocionante para mim, emocionante mesmo, assim.
Eu me lembro um dia... Encontrar com o seu lugar. De voltar para casa. Meu sonho feliz de cidade. Então, eu nunca tive dúvidas de que, apesar da história, da ligação, do afeto, das relações todas que eu tenho com o Votorantim, eu nunca tive dúvidas de que Sorocaba era o meu lugar. Né? Então, na hora que eu encerro o mandato na Ancine, a época já convidado para ter mais um mandato na Ancine, na diretoria da Ancine, eu falei, na época, a ministra Marta, eu falei, Marta, muito obrigado, mas eu acho que outras pessoas podem contribuir, mas eu vou voltar para casa. Está na hora de voltar com os meus filhos, minha companheira e tal, para o meu lugar. E aí a gente volta para cá. Quando você volta, né, num dado momento, o sentimento era o seguinte, ele falou, olha, o PT ele é formado por várias frentes, grupos, seja lá que nome que se dê, dentro do próprio partido. Você fazia parte de uma frente, né, que era ligado ao então ministro todo-poderoso, que era o Zé Dirceu, e aí você veio para Sorocaba e falou, vai lá organizar o partido sempre teve com os sindicalistas, está na hora de mudar o perfil. Qual que é a realidade disso? Fiquei muito bravo com você, porque você nunca ligou para mim para saber se era verdade ou não era. A primeira vez que você me pergunta dessa maneira, já faz uns 2, 3 anos que você me fala sobre isso, que você fala no ar sobre isso. O PT é da história do PT, sempre teve muitas correntes internas e tal, e quando a gente olha para o partido, aqui nos bastidores, a gente conversava um pouquinho sobre os outros partidos, a gente vê a fragmentação que todos os partidos têm, e isso dialoga muito com algo que eu acho que, às vezes, a gente conversa em outras entrevistas, sobre a falência dos partidos políticos hoje no Brasil. Mas o PT sempre teve muitas correntes internas, é verdade, e eu, na verdade, quando eu saio de Votorantim, quando eu saio da região, eu não tenho nenhuma relação com corrente, porque todo o PT aqui da região foi sempre liderado pelo Hamilton e pela Yara. Né? Não era uma corrente A ou B e tal. Quando eu vou para a direção nacional, aí é que eu entendo um pouco melhor, e isso é interessante, porque eu saio daqui para a direção nacional sem conhecer muito bem por dentro. E aí que eu vou perceber melhor como se organiza isso, em que as pessoas que eu sempre votei estavam sempre ligadas a um determinado campo. E aí, tinha o Zé, tinha o Lula, o Mercadante, o Genuíno, o Suplicy, figuras muito interessantes com quem eu sempre me identifiquei, e ali meio que me organizo internamente. Mas é muito interessante, porque eu sempre tive um trânsito muito grande por todas as correntes, um respeito muito grande, porque a minha atuação, primeiro, na área de cultura, segundo, sempre foi formulando muito, sempre escrevendo artigos, sempre escrevendo para muita gente, formulando ideias, o que me ajudou, por exemplo, a escrever algumas teses internas do partido e tal, me obrigava a fazer um trânsito muito grande entre todas as correntes. Talvez por isso, quando o PT municipal decide que eu sou candidato a prefeito, essa escolha foi unânime de todas as correntes internas. Mas essa coisa que eu estava falando, que deixou você bravo, que eu pergunto, existiu ou não? Você veio... Não. Eu voltei para casa por uma questão absolutamente pessoal. Né? Não tem... Absolutamente pessoal. Ninguém falou, vai lá mudar essa história. Teria sido talvez mais fácil a minha vida se alguém tivesse dito isso. Foi uma decisão familiar. A gente falou, olha, não estou feliz, não estou contente, não é isso, eu quero fazer outra coisa da vida, quero trabalhar de outra maneira, minha companheira também, hoje a Érica, trabalha na SOS Mata Atlântica, onde ela já tinha trabalhado antes da gente ir para o Rio, e a gente toma uma decisão familiar de voltar para casa. Agora, obviamente, eu sou um militante político, né? Eu não concebo a vida, e o Brecht sempre me orientou, né? Então, a gente tem que ter uma atuação política sempre. Eu volto para cá, eu já tinha transferido meu título para Sorocaba há muito tempo, antes de mudar para cá. Você está aqui há 2 anos... 3 anos. 3 anos de volta. O que você faz nesses 3 anos? Qual que é a sua atividade diária? Onde que você ganha dinheiro? Eu tenho uma empresa de consultoria na área de comunicação, na área de cultura, de políticas públicas, cinema e comunicação. Eu trabalho no Brasil, trabalho no exterior, tenho atuado muito com consultoria na área de comunicação. No Equador, para governos municipais, para empresas, bastante voltado para a área de web, de tecnologia, inteligência digital, estratégias de comunicação política, que é algo com que eu trabalho, e principalmente formulação de políticas públicas de cultura, que essa é toda a minha formação, inclusive o mestrado nessa área e tal. Por que você quer ser o candidato a prefeito num momento como esse? Bom, acho que isso é uma soma de coisas. Primeiro, é a percepção de que a cidade passa por um momento muito grave. Né? Talvez pudesse falar de desgoverno. É um momento de uma falência total da gestão e das esperanças dos sorocabanos. Sorocaba, que é uma cidade que sempre me deu muito orgulho, muita alegria. E hoje você vê uma carência, uma fragilidade muito grande.
Segundo, é que eu não poderia me furtar no momento em que eu sou convidado e estudei para isso, trabalhei para isso e me sinto bastante preparado para isso. A terceira coisa é que é um sonho pessoal. Eu entendo que eu tenho capacidade, tenho formação para ser prefeito de Sorocaba e fazer Sorocaba dar um salto de qualidade de vida, se reorganizar, se replanejar com mais competência, com mais transparência. Eu tenho certeza, tenho muita convicção de que eu posso fazer isso junto com outras pessoas, bem assessorado, porque a assessoria também é uma qualidade que é muito importante, saber montar uma boa assessoria. Quando você não monta uma boa assessoria, a população que vai sofrer vai ver, pô, cadê o governo, cadê o prefeito, cadê o secretário? Isso é um problema grande. Bom, a gente está conversando com o Glauber Piva, pré-candidato a prefeito de Sorocaba pelo PT. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos ver quais são esses desejos, esses sonhos que ele pretende como prefeito fazer para você. Já já a gente volta. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Estamos de volta com o Dedo da Questão. Hoje conversando com o pré-candidato a prefeito de Sorocaba, Glauber Piva. Quais são as diretrizes de um futuro governo seu? Sorocaba hoje tem problemas graves e alguns que são muito evidentes. Saúde, por exemplo, a própria prefeitura reconhece que tem uma falência, que é uma percepção de falência total da saúde. Educação e mobilidade. Se a gente pegar essas três questões, por exemplo, a gente percebe que é possível requalificar a vida na cidade. Primeira questão. Sorocaba hoje tem 8 Sabitudos fechados. São equipamentos enormes nos bairros. A gente pode pegar bairro a bairro. Tomei esse cuidado de ver bairro a bairro qual é a situação. A prefeitura não trata de maneira clara sobre esses fechamentos, mas tem 8 Sabitudos fechados. Nós tivemos fechamento de posto de saúde, mudança de horário de atendimento, mudança de tipo de serviço de ortopedia no PH da Zona Leste para Santa Casa, intervenção na Santa Casa, numa área em que a Prefeitura de Sorocaba não teria o direito de não saber administrar. Há quantos anos, Deda? É a mesma turma que administra a saúde de Sorocaba. Sorocaba que é conhecida nacionalmente por viver nas mãos uma lógica de um grupo, eu não quero usar aqui a palavra máfia porque pode ser muito mal interpretada, então não vou usá-la. Mas é o mesmo grupo que administra sempre, com uma lógica sempre pró-lucro e nunca pró-serviço público. E esse é um problema muito grave, né? Vamos lembrar, o Panunzio, o Lipe foi secretário de saúde do Amari, depois ele foi prefeito 8 anos, depois indicou o sucessor para a saúde com o Panunzio. No mínimo 20 anos. Que é literalmente as mesmas pessoas ali, o mesmo grupo, e a saúde não anda. E na hora que vai mal, fala que a culpa é do governo federal. Então, essa é uma outra questão muito clara que tem que ser enfrentada. E a terceira coisa é o tema da mobilidade, né? O BRT está para sair, vai, não vai, uma soma de promessas que talvez você possa dizer mais claramente o que está para acontecer. Mas há um valor contratual de 2 bilhões e 400 milhões de reais, uma dívida de 20 anos que vai subindo com juros num país em que o endividamento é sempre complicado, a prefeitura vai ficar endividada por muito tempo, para uma solução que muita gente tem dúvida. Somando essas três coisas, eu observo 2 eixos principais. Saúde, mobilidade e educação. Educação. Nós estamos falando de 2 coisas que explicitam esses problemas. Primeiro, uma prefeitura que não tem nenhuma capacidade de planejamento e execução. Segundo, a falta de transparência. É uma prefeitura da qual você olha e você não consegue confiar. Não é à toa que teve a primeira greve dos servidores públicos municipais em quantos anos? 360 anos.
A primeira greve, por falta de confiança, por falta de credibilidade. Foi uma greve rápida, foi uma greve com problemas, mas falta de habilidade política. E aí, mas esse é o nome, a transparência? Porque a prefeitura ela acaba de ganhar do Ministério Público Federal a cidade mais transparente dos seus dados. Quer dizer, é a transparência mesmo a palavra? Que transparência é essa que falta? Se esses dados estão lá online, o Ministério Público Federal reconhece? Bom, eu não sei como são feitas as salsichas, então eu não sei como é que são produzidos esses prêmios. Agora, transparência é o prefeito, por exemplo, ir na inauguração do ginásio de esportes no Cajuru, olhar nos olhos das pessoas e saber ouvir as pessoas. E não sair brigando, subir a arquibancada, vocês sabem do que eu estou falando, e arrumar confusão. Transparência não é só apresentar os dados, é que esses dados sejam credíveis, né? Que as pessoas possam acreditar neles e enfrentar realmente, claramente os problemas. Hoje, Sorocaba tem esse problema. Por exemplo, Plano Municipal de Educação. Eu fui um dos 500 e tantos delegados, 540 e tantos delegados, que participaram 2 finais de semana seguidos no Getúlio, das 9 da manhã às 10, 11 da noite, debatendo metas para a educação. A prefeitura pega isso, assume um compromisso público, tem vídeos que circularam, que estão no YouTube, qualquer um pode ver, né? Assume um compromisso público de pegar o resultado da participação popular, colocar em termos e mandar para a Câmara, e faz aquilo que muitos chamaram de golpe. Golpe é uma palavra que hoje está muito na moda, e faz um documento completamente diferente. Um documento sem transparência, feito em gabinetes, alterando normas, alterando propostas, alterando metas, criando metas novas. Isso não é transparência, Deda. Quando você pega a participação popular, leva para a tua casa, faz tudo diferente, apresenta na Câmara à 1 da tarde, um projeto de lei votado às 4 da tarde, pior, esse projeto tem 10 anos de vigência. Só que os sabe-tudos que estavam previstos no Plano Municipal de Educação aprovado no ano passado, já foram fechados 6 meses depois. Isso não é transparência, isso é desrespeito à lei, e isso é, no mínimo, falta de planejamento e de competência. Essa é uma questão. Agora, tem uma outra questão que, para mim, Deda, é muito grave, muito grave. Se chama plano diretor, que está pendurado, né? Está pendurado na parede. O próprio Ministério Público falou, isso aqui está irregular. E o procurador não julga lá. Pediu uma DIN dele, desde novembro, mudou o procurador, está lá. Uma hora ou outra vai acontecer. Esquisita, né, essa situação, esquisita. O que é o plano diretor? Talvez as pessoas não saibam. É uma lei que trata da cidade, que prevê como a cidade vai expandir, quais são as zonas comerciais, de bairro onde é zona rural, etc. Tal. Esse é um plano importante. Sorocaba tentou refazer o seu plano diretor muito rapidamente. Em 2012, passou a eleição, Panunzio ganhou a eleição, o Lippe mandou em caráter de urgência, um plano diretor que não foi aprovado, que teve uma mobilização. Essa mobilização durou 3 anos. Em 2015, muito de afogadilho, de uma maneira muito, diria, suspeita, foi aprovado um plano diretor. Na Câmara. Na Câmara, que impermeabiliza muito a área da zona da Raposo Tavares, Caputera, Brigadeiro e os fundos da Zona Norte, entre a Zona Norte habiteto ali e a Toyota. Isso daí vai gerar o quê? Mais impermeabilização de solo, mais asfalto, aumento no custo do serviço público. A prefeitura não fala que está endividada, vai ter que levar mais asfalto, mais posto de saúde, mais escola, mais hospital e gerar mais enchente, porque vai impermeabilizar, vai aumentar a velocidade da água que vai cair na calha do rio e vai gerar mais enchente no Vitória Regia 3, por exemplo. Agora, o que a gente está falando é o seguinte, quer dizer, a gente tem uma visão de mundo e você quer outra visão de mundo para a administração. Bem colocado, Dede. Eu ouvi você falando sobre isso na rádio esses dias. Bem colocado. Eu acho que nós vemos aqui no Brasil um momento de enfrentamento de visão de mundo, né? De sistemas de pensamento. O que a gente quer de verdade? Sorocaba tem 6.825 famílias na zona de extrema pobreza. Não é possível que uma cidade que tem o PIB que Sorocaba tem, que tem a economia que Sorocaba tem, a prefeitura não consegue fazer uma busca ativa, porque é isso que se trata. Política pública a gente chama de busca ativa. Você vai até a pessoa, você não espera ela procurar a prefeitura. Não espera procurar um vereador que vai arrumar uma cesta básica, não. A prefeitura tem que fazer uma busca ativa, localizar essas 6.825 famílias e desenvolver uma política pública específica para elas. A prefeitura de Sorocaba não é possível. Isso se chama desigualdade social. Se a prefeitura não consegue enfrentar a desigualdade social do seu município, não serve para nada. Porque fazer asfalto, posto de saúde, construir escola, qualquer um tem que fazer, Deda. Seja de direita, de esquerda, do PT, do PSDB, do PMDB, do PSOL, qualquer um tem que fazer. Isso é melhorismo, que eu costumo chamar. Não é de melhorismo. Quando você fala de visão de mundo, a gente está discutindo
Qual é a hegemonia? Você vai fazer uma administração pública para empresário, para economia. É isso que eu queria entender. É isso que eu queria entender. Quer dizer, hoje a gente tem essa visão de mundo. Você entrando, a gente terá outra visão de mundo. Como é que você vai fazer essa mudança? O que tem na sua cabeça? O que você imagina? Quer dizer, muda IPTU, quem tem uma faixa de renda maior vai pagar mais, isso tem uma legislação federal, como se adapta na municipal, o BRT com você sai, você não coloca BRT. Como é que vai estar o BRT em 1º de janeiro, Deda? Você que é o cara mais bem informado da prefeitura. Como é que vai estar? Olha, o BRT, provavelmente as obras se iniciam no período da eleição, dias antes, né? Eleição dia 2, 3 Não é surpreendente isso? Pois é, ela começa 10 dias antes, final de setembro. Então, o contrato, mês de maio, ele deve ser assinado, 60, 90 dias assinado com a Caixa, com o governo federal, e aí é liberado esse financiamento para o único consórcio. Você não está querendo dizer que é uma obra eleitoreira, não é isso? O que eu estou dizendo é o seguinte, que se levou, é uma discussão de 2012 que ela volta para 2016. Você, prefeito, você vai levar essa empreitada adiante ou não? Ou não é o momento de eu acho que saber? BRT vale... Daí tem duas questões. BRT vale. Tem contrato assinado, o contrato tem que ser cumprido. Isso que eu ia falar. Então, BRT é ruim. Fala de tudo isso. Fala de plano diretor, fica igual, você muda. A questão dos impostos fica igual, você muda. O que em essência, que visão de mundo você coloca? Eu vou ser muito objetivo, porque daqui a pouquinho acaba o nosso tempo. Acaba. Primeiro, o BRT. O BRT em si é ruim? Não. Há muitas cidades do Brasil, do mundo, que tem BRT. BRT é um sistema bastante interessante. Eu conheço o projeto do BRT, eu conheço o que foi contratado. Eu tenho muitas dúvidas da eficiência desse projeto, né? Vai começar as obras para tornar obrigatório. Eu fico muito incomodado com isso que a gente ouve na mídia todo o tempo, de que há um conluio em todos os governos, em todos os níveis de governo, entre construtora, eleição, governantes e legisladores. Isso me incomoda muito. Mas no caso específico de Sorocaba, uma vez contratado, a gente tem que tomar uma decisão que gere o mínimo de prejuízo para a cidade. O BRT é interessante? É interessante, mas hoje o sistema de mobilidade na cidade ele não é adequado, na minha opinião. Sorocaba poderia ter optado pelo VLT, poderia ter feito uma mudança na malha viária, que não fosse só para privilegiar asfalto, pneu e gasolina. Então, é preciso ver. Eu tenho dúvidas se vai começar a obra. Mas já começada a obra, endividado, contrato assinado, o prefeito não pode chegar lá, rasgar contrato e falar eu vou assumir 2 bilhões, mas não vou fazer a obra. Tem que fazer isso. Mas é preciso fazer um sistema de transporte mais interessante. Você fala em educação. A gente precisa discutir a educação de Sorocaba com mais vaga e melhor educação. Mas continua ainda dividido. A prefeitura administra uma parte, o Estado outra, ou a prefeitura vai administrar tudo? Não, a municipalização total, hoje, ela não é inteligente a não ser que haja um outro pacto federativo com o Ministério da Educação, que hoje não tem ministro, na verdade, o Ministério da Educação, a Secretaria de Estado e a Secretaria Municipal. Tem um problema, tem um pacto federativo que Sorocaba tem que enfrentar. Agora, isso não exime a Prefeitura da responsabilidade de fazer uma educação melhor, de ter, por exemplo, merenda na creche. Qual é a educação? Não é só se tem escola. Nós temos que discutir, visão de mundo é isso, é discutir com as pessoas que educação que se quer. E isso é que tem que ser enfrentado. Agora, visão de mundo é isso, Deda. A gente também tem que parar com essa história do governante, de quem aspira à prefeitura, ficar dividindo a cidade entre Santa Rosália e Zona Norte. Né? Tem um setor da cidade, e eu leio jornais, ouço as rádios aqui da cidade, e há uma certa parte da imprensa de Sorocaba, uma certa parte da classe política que enxerga Sorocaba só entre Santa Rosália e Campolim, Vila Carvalho e Árvore Grande. Acha que no máximo a cidade chega na Vila Angélica. Esquece de entender, ou não consegue entender, que Sorocaba hoje vai do Abiteto a Brigadeiro, vai da Unip a UFSCar. A cidade é grande, é preciso considerar isso e tratar isso de maneira igual. Não dá para ficar apostando na divisão da cidade. Tem setores da cidade, Deda, que apostam na divisão. Eu não vou apostar na divisão, Deda. Não conte comigo para aprofundar essa divisão que existe no país, essa divisão que existe em Sorocaba. Mas
Não apostar na divisão é, portanto, combater a desigualdade. Essa é uma disputa de visão de mundo da qual eu quero entrar e não abro mão. O quanto que essa situação nacional influencia na sua campanha local? Para mim serve de motivação, né? É um momento muito difícil da vida política brasileira, muito difícil da vida política nacional. Obviamente que os partidos políticos estão sob suspeita. Você não fica motivado a mostrar que você é diferente disso? Não, eu fico motivado a fazer esse debate de visão de mundo que você fala. Eu fico motivado a mostrar que é possível fazer diferente uma série de coisas, tanto a execução da política, quanto uma própria campanha eleitoral, né? Eu digo isso muito claramente, eu já disse na entrevista nas rádios da cidade, comigo não vai ter caixa 2, não vai ter dinheiro de empreiteira, não é isso, vai ter que ser no financiamento coletivo, sola de sapato, olho no olho, muita rede social, é disso que a gente vai fazer. Um recomeço do PT. É um recomeço da vida política brasileira. Não dá, Deda, há uma falência das instituições políticas. Veja, Data Popular, te recomendo esse do Renato Meirelles, que é um instituto muito interessante. O Renato Meirelles é um bom amigo, que faz um trabalho muito interessante, que vai pesquisar o que a população está entendendo dessa crise toda. Sabe o que a população fala? É uma crise das elites. É uma disputa entre PT e PSDB pelo governo. Ela não consegue entender essa lógica, as intrigas dos bastidores, porque isso não é claro. É preciso mostrar para as pessoas tudo o que está acontecendo. O que está acontecendo em Sorocaba? Sorocaba, dos últimos 4 prefeitos, 2 estão com seus direitos políticos cassados. Um deles já julgado definitivamente, perdeu, era vereador, que era o Paulo Mendes, e o Lipe, que também perdeu agora em 2 processos. 2 em 4, isso é grave. Um terceiro que tem uma série de processos, isso é grave. O quarto está sem popularidade, está sem condição de continuar governando, que é o atual prefeito. Ou seja, nós temos uma falência muito grande da política, não é em Brasília, é aqui em Sorocaba. É por isso a motivação, porque é possível fazer diferente, é possível fazer mais, mas essa é a transparência. Olho no olho das pessoas, Deda, olhar e falar, Deda, não dá. Deda, dá, mas dá por aqui. Vamos fazer. Tem que fazer orçamento participativo, planejamento participativo? Tem, mas nós temos que fazer muito mais. Nós temos que fazer uma administração que seja na rua, que seja com as pessoas, mas que seja, sobretudo, eficiente. Desenvolvimento econômico, geração de emprego, melhor educação. Esquecer esse plano diretor que foi feito, isso tem que ser revogado. Eu não sei a quem interessou, quais são os interesses, mas tem que refazer isso tudo e fazer uma cidade moderna, contemporânea, digital, inteligente, muita tecnologia, porque assim a gente pode aproximar as pessoas, usar essas ferramentas a nosso favor para diminuir a desigualdade e não para aprofundar, como já é feito em Sorocaba. Bom, esse é Glauber Piva, no Dia da Questão de hoje. Glauber, sucesso para você, tá bom? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volto rapidinho para o café, tá bom? Sai daí. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Procurando móveis para escritório? A Comercial Estevam tem as melhores marcas e muitas opções. Faça uma visita e conheça a mais completa loja de mobiliário corporativo em Sorocaba. Consultores à sua disposição. Acesse o nosso site comercialestevam.com.br ou solicite uma visita. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 2131. Telefone 3418 9011. Comercial Estevam, mobiliário corporativo, grandes marcas e os melhores preços. Tchau. Mais café, os meus amigos militantes do PT, Zé Boca, a Nalva, a Marisa, o Isídio, o Carlos Leite, o Melado lá junto com o Carlos Leite, o França, Fabiana Caramês, a Yara, o Ismael, com todos vocês, esse café gostoso. Osmar, estava esquecendo aqui, querido amigo Osmar. Bom, com todos vocês, esse café de hoje nesse programa que a gente apresentou, né, o pré-candidato a prefeito do PT. Tchau. Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Piso Prime. Comercial Estevam.